Unidade 1, hacia la diversidad. Aula 2.2, conteúdo. Análisis de textos de tipologias e temáticas diversas. Habilidade: ler e interpretar texto em língua espanhola. Hoje nós vamos tratar sobre texto publicitário, certo? E, como você pode observar, a gente é cercado de publicidade. Quando a gente vai até no supermercado, quando a gente vê aqueles cartazes, né? Compre sim, pague 3 e leve 6. Não tem isso? Já é aí te chamando para comprar. Ou então, quando a gente está assistindo televisão, chove de anúncios. Não é isso? Isso são textos, gente. São textos publicitários. Ou quando a gente está na internet, também, quando a gente está no nosso celular, chove. A gente é cercado realmente por publicidade. Tudo bem? Então, para você ver um exemplo do que vem a ser um anúncio publicitário, a gente selecionou para você um vídeo, né? Um vídeo do Ministério do Turismo, que é Férias no Brasil. Vejamos. Olha essa experiência. Lembrou a Austrália? Esquece. É bem mais perto. É aqui no centro-oeste brasileiro. Shhh, tá rolando uma ópera. Tá achando que é lá na Itália? É aqui no norte. Aqui no Brasil. Experiências dos 5 continentes do mundo. Você vive nas 5 regiões do país. Aqui tem tudo, pra todos. Viaje por esse mundo chamado Brasil. Pra onde quer que você vá, tem um sorriso sempre aberto esperando você. Férias no Brasil. Um mundo pra você. Muito bem, nós vimos aí um anúncio publicitário, onde ele faz aí uma exortação sobre o Brasil, né, para fomentar aí o turismo no Brasil, certo? E quando a gente vê até esse vídeo, já dá vontade de viajar, né? Já dá vontade de sair comprando aí nossas passagens, fazendo as nossas reservas para viajar. Por quê? Porque você já pode observar que no vídeo ele trabalha tudo para fazer com que você tenha vontade de consumir. Ele mostra o quê? Pessoas felizes, pessoas aí praticando algum esporte, alguma aventura, ou pessoas apenas relaxando, né? Porque quando a gente fala de férias, uns gostam realmente apenas de relaxar, de curtir um momento, de pegar uma praia ou ir para um rio, para uma cachoeira, né? Mas tem gente também que gosta de aventura, certo? Então você observou que no vídeo ele procurou mostrar, né, para todo tipo de público, para poder conquistar, para poder fazer com que a pessoa tenha vontade de viajar, né, de consumir tudo que é do Brasil, certo? Consumir e conhecer, tudo bem? Bem, visto então aí um exemplo do que normalmente nós vemos nas nossas, quando a gente está assistindo TV, não é isso? Nós vamos agora ver uma definição do que seria um texto publicitário. Vejamos. La finalidad básica del texto publicitario es atraer la atención de potenciales consumidores sobre determinado producto, servicio o idea que se desea promocionar. Se emplean recursos distintos como la combinación de palabra e imagen. En general, esos textos se caracterizan por su redundancia y brevedad. Você pode observar que eu dei aqui a finalidade do que seria um texto publicitário. E aí eu já coloquei no início que la finalidade básica
é o quê? É atrair a atenção de potenciais consumidores. Não é isso? E aí, consumir o quê? O que eles podem consumir? Aí, olha só, eles atrair a atenção de potenciais consumidores sobre determinado produto, serviço ou ideia que se deseja promocionar. Se empleiam recursos distintos como a combinação de palavra e imagem. Então, eu estou dando até uma característica de um texto publicitário, que se combina normalmente palavras, né, e imagem. Se você for observar, 90% do que tem no anúncio, no texto publicitário, é imagem. E, em geral, esses textos se caracterizam por sua redundância e brevidade. Tanto que nós vimos no nosso vídeo, né, de férias no Brasil, que ele procurou ao máximo jogar ideias para convencer um potencial consumidor para ir para uma determinada região, não é isso? Ou seja, para apenas curtir uma praia, ou seja, para praticar algum tipo de aventura, ou seja, para fazer algumas atividades culturais, não é isso? Então, você observou que ele tentou vender a ideia de que é interessante você viajar pelo Brasil, você fazer um turismo no Brasil. Tudo bem? Bem, como eu estou me dirigindo ao vídeo que nós vimos no início, que querendo ou não, quando a gente fala amplamente do que se é um texto, um vídeo pode ser um texto, porque um texto ele tem a finalidade de o quê? De passar uma mensagem. E essa mensagem, ela tem que ser transmitida e também compreendida, não é isso? Então, o vídeo, ele passou a sua mensagem, a gente compreendeu. Mas agora nós vamos ver um exemplo de um texto publicitário, um texto escrito, né? Vejamos, então. Observe que sempre que eu falo para vocês o que? Olha, quando a gente vai falar sobre texto, vai trabalhar texto, é interessante que a gente faça mais de uma leitura, né? Então, nós vamos fazer uma primeira leitura. Nessa primeira leitura, acredito que muitos já saberão do que se trata o texto, qual é o produto ou o serviço ou a ideia que está sendo oferecido. E depois a gente pontua as características de um texto publicitário, certo? E faz aí uma breve compreensão desse texto. Então, temos aqui, ó, cupônio. Em cupônio, encontrarás cupones de desconto, ofertas, gangas e chollos. No los dejes escapar. Regístrate para imprimi-los ou recibir lo que quieras por SMS. E aí ele continua. 100% grátis, sem spam e letra pequena. Compruébalo. Muitos de nosotros aguardamos las liquidaciones de final de temporada para comprar indumentaria, comprarmos vuelos em temporada baja para não pagar excessos, incluso em los hoteles, e visitamos destinos turísticos luego de que ha pasado la moda. E os preços se encontram um pouco inflados por el excesso de demanda. Como consumidores, agradecemos e esperamos cupones de descontos que se incluyen en diversas publicaciones escritas. Pero ahora es mucho más fácil hacerse de una cuponera de descuentos y mejor aún, a la medida. A través de cupônio, puedes conseguir unos cuantos para salir a cenar, ir al teatro, al cine, descuentos en comercios locales y hasta en educación. Utilizar los servicios de cupônio es fácil. Puedes registrarte para recibir novedades y guardar tus cupones en línea. Assim imprimi-los quando los necessites, desde qualquer ordenar. Bem, esse texto,
que nós acabamos de ler, ele foi tirado de um site. Tá aqui o nosso site, tá bom? E você pode observar que foi utilizado aqui imagens no site, enfim. Mas para você conseguir ler, nós extraímos esse texto desse sitezinho aqui, tá bom? Eu quero que você observe, vou voltar aqui. Você conseguiu identificar qual é o produto, qual é o serviço, qual é a ideia que aqui se quer vender? Ó, ele fala aqui em cupônio, então a gente já sabe que o nome desse produto, dessa ideia, desse serviço se chama cupônio. Só um minutinho. Se chama cupônio, né? Então, e aí ele fala, em cupônio encontrarás cupones descuento, ofertas, gangas y chollos. No los dejes escapar. Regístrate para imprimi-los ou receber o que quieras por SMS. Bem, então, logo na nossa primeira linha, a gente já identifica qual é o produto, o nome do produto é cupônio, o serviço aqui. E o que é o cupônio? Vocês lembram daquela febre que teve, né, de cupons, que você comprava cupons, desconto para ir ao cinema, comprava cupons para viajar, e aí você tinha um desconto? Então, essa aqui é a ideia. Esse aqui é o produto. São esses cupons que oferecem descontos, ofertas, tá? Promoções, tudo bem? E para você observar que logo ele já joga também uma ideia de que você tem que adquirir. Tanto é que ele fala, no lo dejes escapar. E aí ele coloca uma comodidade desse tipo de produto, de serviço ofertado. Ele fala assim, ó, regístrate para imprimi-los ou receber o que quieras por SMS. Ele dá facilidade para você adquirir esse tipo de serviço. Por quê? Porque você pode se registrar aqui para imprimir esses cupons ou receber esses cupons por SMS, né? Que na época, quando teve a febre mesmo, ainda existia só o SMS. Seguindo, nós temos aqui, ó, 100% grátis, sin spam e letra pequena, compruébalo. Então você observa que ele utiliza aqui alguns recursos para chamar a atenção. Primeira coisa que todo consumidor, né, gosta é o quê? De coisa grátis, né? Então quando você vê alguma coisa 100% grátis, você já quer adquirir. E aí, ele coloca aqui, sem spam nem letra pequena, né? Sem spam ou letra pequena. E aí ele te chama para o quê? Para comprovar. Tanto é que ele fala, compruébalo. Muitos de nossos... Aí ele continua o quê? Ele vai dar os argumentos para fazer com que quem esteja lendo, que é um provável consumidor, tenha vontade de adquirir esse produto. Então, ele joga algumas situações que muitos passam. Olha só, muitos de nosotros aguardamos las liquidaciones de final de temporada para comprar indumentária, compramos vuelos em temporada baja para não pagar excessos incluso em los hoteles, y visitamos destinos turísticos luego de que ha pasado la moda y los precios se encuentran un poco inflados por el exceso de demanda. Então, ele joga uma situação, né, que muitas pessoas passam, que é o quê? Muitos de nós, né, aguardamos o quê? Liquidações de final de temporada, né, para comprar roupa, compramos voos, né, em temporada baixa para não pagar excessos, né, inclusive nos hotéis, não é isso? Tanto é que quem costuma viajar sabe que tem aquela questão de alta temporada, de baixa temporada, né, e muitas vezes também visitamos destinos turísticos luego de que ha pasado de moda e os preços se encontram um pouco inflados por el excesso de demanda.
né? Então ele jogou aqui algumas situações que esse provável consumidor passa, né? De sempre estar buscando uma promoção, uma liquidação, né? Para poder usufruir de algo. E aí ele segue, ele diz aqui, ó. Como consumidores, agradecemos y esperamos cupones de descuentos que se incluyen en diversas publicaciones escritas. Pero ahora es mucho más fácil hacerse de una cuponera de descuentos y mejor aún, a la medida. Então, ele joga aqui, né? Ele mostra a vantagem de você acessar esse site, que é o Cuponel, que nesse site você vai achar vários descontos em diversos segmentos, certo? E além de você achar esses descontos, você vai ver que cada desconto é na medida. E aqui ele joga também, através de Cuponel, que é esse site de cupons, puedes conseguir unos cuantos para salir a cenar, ir al teatro, al cine, descuentos em comércios locais e hasta em educação. Então, ele ainda continua mostrando quais são as vantagens de você acessar esse site que se chama Cuponel. Nós já percebemos qual é o serviço que esse site ele promove. Qual é o serviço? De cupons de descontos, certo? E onde são esses descontos? Ele mostra onde é que você pode ter desconto. E aqui ele pontua, ó, sair a cenar, sair para jantar, ir ao teatro, al cine, descontos em comércios locais, descontos em comércios em lojas locais e hasta em educação, né? E até em educação. Muitas pessoas gostam de fazer os seus cursos, né? De idiomas, de informática, para se aperfeiçoar e também outros mais. E aí, nessa área também você pode conseguir os descontos, bolsas, enfim. Bem, utilizar os serviços de Cuponel é fácil. Então, ele já mostra aqui que utilizar, ele está oferecendo o serviço, né? Qual é o serviço mesmo que nós acabamos de identificar? Serviço de cupons de descontos. E aí nós temos, ele coloca aqui que é fácil. Então, para utilizar esse serviço é fácil. Puedes registrarte para receber novidades e guardar tus cupones em linha. Assim, imprimirlos quando os necessites desde qualquer ordenar. Então, ele coloca aqui que é muito fácil. Ele coloca aqui além da vantagem de você ter o desconto para sair para jantar, ir ao teatro, e em comércios locais e em outros. Para utilizar esse serviço é muito fácil. Olha uma outra vantagem. Como é que ele faz? Como é que é feito isso? Puedes registrarte. Então, ele fala aqui que você pode se registrar para receber as novidades. E também guardar os seus cupons lá, já que você vai se registrar. E você pode imprimir quando quiser. Então, você observa que ele conseguiu aqui vender a ideia, o serviço dele. Qual é o serviço? Novamente, eu vou perguntar. Serviço de cupons. Cupons de quê? Cupons de desconto. O desconto onde? Aí ele joga em diversos locais, como restaurantes, bares, comércio local e educação. Ele só deu alguns, mas aí a gente sabe que tem muitos. Então, você observou que no texto, ele procurou ao máximo convencer um potencial consumidor. Ele deu aí todas as vantagens de você se registrar nesse site, de adquirir os cupons,
certo? Então, isso que é um texto publicitário, fazer com que o possível, quem está lendo, se convença de adquirir um produto, um serviço, uma ideia. Tudo bem? Seguindo, eu quero mostrar para vocês, além que já lemos aqui o nosso texto, vamos fazer uma breve compreensão, uma breve interpretação desse texto. Eu tenho duas perguntinhas aqui para vocês. Olha, qual é o produto ou serviço oferecido por Cuponeo? 2. Vuelve a leer el texto y busca una expresión que valora el producto con el fin de atraer la atención del consumidor o instarlos a que tenha determinado comportamento. Então, nós temos duas perguntinhas, porque como a gente está falando de texto publicitário, é um texto argumentativo, ele serve aí para te convencer a adquirir um serviço, um produto, enfim. E aí, normalmente ele utiliza também algumas expressões para valorizar o produto que ele está oferecendo. Vamos, então, tentar responder essas duas perguntas? Olha só, na primeira, qual é o produto ou serviço oferecido por Cuponeo? Poxa, nós já sabemos, né? Tranquilamente, Cuponeo é uma ferramenta em linha para a búsqueda de cupones de descontos e ofertas. Então, nós já sabemos o que é o Cuponeo, correto? E temos a segunda pergunta, né? Vuelve a ler o texto e busca uma expressão que valora o produto com o fim de atrair a atenção do consumidor ou instar-los a que tenha determinado comportamento. Então, quais são aqui as expressões que ele busca valorizar o produto a fim de atrair a atenção do consumidor? Ó, 100% grátis, sem spam em letra pequena. E aí ele te chama para o quê? Para comprovar, né? Compruébalo, correto? Então, essas aqui são as expressões que ele utiliza com a finalidade de atrair a atenção do consumidor. Tudo bem? Bem, então nós vimos o exemplo de um texto publicitário. Na realidade, nós vimos dois, né? Férias no Brasil, e vimos também esse texto que fala sobre cupons de desconto. Então, nós vimos dois textos publicitários. E aí, o que eu quero que vocês observem? Que a finalidade do texto publicitário é o quê? É fazer com que convencer um potencial consumidor. Então, para convencer um potencial consumidor, ele utiliza argumentos, certo? Não é isso? Então, normalmente, um texto publicitário, ele é um texto argumentativo, certo? Então, eu só quero rapidamente mostrar para vocês que existem dois tipos de textos publicitários. Observe aqui. Nós temos... existem a grandes rasgos dos tipos de textos, os textos argumentativos e os textos narrativos, né? Textos publicitários argumentativos descriptivos são aqueles que expõem todos os argumentos para o convencimento do público objetivo. Estes textos suelen ser mais descriptivos e indicam todos os atributos do produto ou serviço. Se utiliza para produtos novos ou que requerem muita informação por parte do comprador. Olha, esse é o primeiro tipo de texto publicitário, que é o argumentativo descritivo, que são aqueles que expõem todos os argumentos, que no caso seria esse que a gente acabou de ver sobre cupons, né? Que ele dá todos os argumentos para convencer o público-alvo, né? E estes textos costumam ser mais descritivos e indicam todos os atributos do produto ou serviço. Então, você viu que para tentar nos convencer, ele colocou aqui todas as vantagens da gente adquirir os cupons. Não é isso? Como a gente acabou de ver no nosso texto. Então, o que a gente viu
o tipo de texto publicitário que nós acabamos de ler dos cupons é um texto publicitário argumentativo descritivo. Mas também nós temos um outro tipo de texto publicitário, que são os narrativos. Os textos narrativos suelen inclinar-se mais hacia a faceta emotiva ou sentimental, amor, paixão, comédia, e utilizam estas ferramentas contando uma história ou relato. Generalmente aparecem os personagens com os que a menudo o público objetivo se identifica. Então, no caso desse tipo de texto publicitário narrativo, ele costuma utilizar uma faceta mais emotiva ou sentimental. Normalmente a gente costuma ter esse tipo de texto publicitário nas épocas festivas, como Natal, né, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, que eles procuram sempre ir para o amor, para a emoção, para a paixão, né? Bem, vimos que existem então dois tipos de textos publicitários, não é isso? E agora nós vamos ver rapidamente as características gerais de um texto publicitário. Bem, então observem que o texto publicitário ele deve ter o quê? Clareza, claridade, deve ter, normalmente, um texto publicitário, ele tem uma imagem mais o texto, então 90% do texto é imagem. Um texto publicitário tem que ter originalidade, e normalmente tem um slogan, que é aquela mensagem que é passada sobre a marca. Tudo bem? Muito bem, gente. Então, por hoje é isso. Na próxima aula teremos muito mais, muitos conteúdos conteúdos novos. Então, a gente aguarda aí vocês na próxima aula. Hasta luego!